A paz seja contigo, a paz convosco. Aqui quem vos fala é o discípulo de Yehoshua, Robson Renato Pellegrino. A nossa palestra de hoje, ela é intitulada O uso de joias na antiga aliança. Nosso telefone é 11 3955 4978, São Paulo, Brasil. Alguns perguntam por que eu não faço orações nas palestras. Por quê? Aqui é um curso de teologia. Então, como numa faculdade, não se faz orações nos cursos. Então aqui é um curso de teologia, por isso não faço oração. Vamos à nossa palestra intitulada O uso de joias na antiga aliança. O pai Abraão envia seu escravo a trazer uma mulher para Isaac, seu filho, na Mesopotâmia, ou seja, no Oriente, na cidade de Naor. Ele chega na cidade e encontra com a bela jovem Rebeca. Ela tirou água para os camelos dele. O homem admirava-se silenciosamente para ver se o Senhor Yahvé fez prosperar sua jornada. Por fim os camelos beberam a água. O homem pegou um brinco de ouro, 2 braceletes para as mãos da jovem Rebeca. Confira isso em Gênesis capítulo 24, 21, 22, 30. Ele colocou o brinco no nariz, no nariz, empenando as orelhas, e os braceletes em suas mãos, nas mãos de Rebeca. E glorificou o Senhor Deus Yahvé, o Deus de Abraão. Gênesis 24, 47 e 48. O homem deu joias de ouro e outros presentes à jovem. Gênesis 24, 53. O homem era administrador da casa de Abraão, e as joias e os braceletes eram de Abraão. Gênesis 24, 2. Abraão ofereceu esse presente à sua nora. Então, se Abraão obedeceu a Deus em tudo e não foi incoerente em nada, como diz Gênesis capítulo 26, 5, então é pecado usar adornos? Por que os personagens bíblicos usavam adornos e joias? Meditem, hein? As promessas que Deus fez com Abraão, Isaac e Jacó. Abraão, vimos, presenteou a sua futura nora com um brinco que o homem colocou no nariz e 2 braceletes para as mãos. Isaac recebeu Rebeca com o coração aberto, sem preconceito. Gênesis 24, 65 a 67. Veja, José era filho de Jacó, conhecedor do caminho e sem preconceito aceitou o anel do faraó do Egito. E faraó tirou da mão seu anel e colocou na mão de José. Ele colocou um colar de ouro no pescoço. Gênesis 41, 42. O mesmo aconteceu com Mordecai, um descendente legítimo do pai Abraão. O rei Assuero tirou o anel que ele havia tomado de Ramã e o deu a Mordecai. Esther 8:2. Jó era um homem íntegro e temente a Deus, e sem contestar recebeu joias de seus irmãos e irmãs. E vieram todos os irmãos e todas as suas irmãs, e cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Jó 42:11. E abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Jó 42:12. Vejam que a proibição não está na Bíblia. Quem assim procede faz vontade própria, e não amando a pressão ditatorial de líderes religiosos. Então nós vemos, se Jó pecou em usar joias, como o Senhor abençoou mais ele do que a primeira vez? O santuário nacional israelita era um lugar consagrado a Deus. Êxodo 25:8. Nos capítulos de Êxodo 25, capítulo 26 e 27, vem uma completa descrição de sua estrutura. Os homens escolhidos para o serviço trabalhavam conforme ordenava o Senhor. Êxodo 36, capítulo 36 de Êxodo, de 1 a 3.
tudo foi feito com as ofertas do povo: correntes, braceletes, anéis, brincos e colares. Números 31, 50, 52 e 54. Entendemos que se Deus aceitou que a obra do santuário fosse revestida com ouro, das joias de adornos, é porque não contraria sua palavra. Deus mandou o profeta Jeremias falar essas palavras ao rei de Judá. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, ainda que Jeconias, rei de Judá, fosse o anel do selo da minha mão direita, eu dali o arrancaria. Jeremias 22, 24. O anel do selo da mão direita é o anel de selo, o anel de selar. Então nós vemos que Yahvé, nosso Deus, ele tem um anel na sua mão direita. E Zorobabel era governador de Judá. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, meu servo Zorobabel, e te farei como um anel de selar. Ageu capítulo 2, versículo 2 e 3. Os anéis que os reis usavam como selo tinham uma significação oficial. E os selos foram sempre muito comuns no Oriente, sendo a sua marca impressa no documento, equivalente à nossa assinatura, e era usado na mão direita. Foi nesse sentido que Faraó presenteou a José, Assuero, a Mordecai, o pai do filho pródigo, o presenteou o filho, garantindo que ele voltasse a alcançar o poder que tinha antes. Lucas 15, 22. O rei Dário, quando selou com seu anel, e com o anel de seus nobres, que ninguém podia modificar a sentença de Daniel, Daniel capítulo 6, 17, certamente me regozijarei no Senhor, minha alma se jubilará no meu Deus, porque ele me vestiu de veste de salvação, me cobriu com túnica de justiça, como um noivo que se adorna com um turbante, como um sacerdote, como uma noiva que se enfeita com suas joias. Vocês escutaram? A noiva o quê? Que se enfeita com suas joias. Isaías capítulo 61, versículo 11. Amados irmãos, lembre-se, eu cito os versículos, nós corremos, porque nossas palestras, elas são expressas, rápidas, por quê? Para dar espaço no DVD, para vocês terem mais videoconferências. Então, quando eu falar os versículos, se vocês quiserem comprovar, ou também as fontes na internet ou em livros, anotar e comprovar, aperte o stop do seu DVD ou do seu computador e anote. E depois aperte play de novo e continue a ouvir a palestra. Aqueles que ensinam que é pecado fazer uso devem refletir em qual fundamento estão: dos profetas de Yehoshua, Jesus Cristo, e dos apóstolos. Vimos que não. Então, quem sai disso, diz que é pecado usar, não está nos fundamentos dos patriarcas e profetas e do Messias. Como vemos, o uso de joias, como bracelete, colar, brinco, anel, coroa com diademas, na comunidade judaica, ainda é comum. Não vemos proibição da parte dos profetas. E Yehoshua, os apóstolos também não proibiram a igreja de Deus na nova aliança de fazer uso. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo Jesus Cristo, Yehoshua, o Messias, a principal pedra de esquina, Efésios 2, 20. Nós vemos até a roupa dos sacerdotes tinham pedras preciosas. Nós vemos que a cidade santa tem pérolas e pedras preciosas. Se é pecado usar, por que então o próprio Yahvé usa? Raça de víboras que criam preceito de homens. Queremos orientar aqueles que usam o termo vaidade para proibir o uso de adornos e dizer que a comunidade judaica na antiga aliança e também a igreja de Deus no primeiro século e no século atual, as igrejas na Europa, em outros países, não proibiram as mulheres de fazer o uso, porque a lei e os profetas não proíbem, e os apóstolos apenas recomendam modéstia, ou seja, usar com ordem e decência, não para se mostrar nem se encher do mesmo adorno. Vemos apóstolos Paulo em 1 Timóteo 2,9 e Pedro em 1 Pedro 3,3,
recomendar às mulheres não usarem penteados, joias de ouro ou pérolas ou roupas muito caras para se disputar com as outras irmãs ou para gastar dinheiro à toa. Eles estão fazendo recomendações do preço alto, ou seja, coisas caras, para não se usar. Entenderam? Para não disputarem com as irmãs. Correto? E para o quê? Para não entrar na vaidade total. Entendemos que dizer que um varão ou uma varoa usa adornos com modéstia é pecado, equivale a dizer que Abraão pecou em dar presentes à sua esposa e um brinco para sua nora Rebeca, Gênesis 24, 22, 30, 47, 53, do capítulo 24 de Gênesis. Eu pergunto, Isaac pecou em ter aceitado a noiva Rebeca enfeitada? Gênesis 24, 65 a 67. É que ela também pecou em fazer uso de joias, que José pecou em aceitar um anel, o colar de ouro do faraó, do Egito, Gênesis 41, 42, e em aceitar o anel de seus irmãos e irmãs, Jó 42, 12, Mordecai o anel de Assuero, Esther 8, 2, Moisés em revestir as obras do santuário com as correntes, braceletes, anéis, brincos, colares das mulheres, Números 31, 50 a 54, a noiva enfeitar-se de joias, Isaías 61, 11, Deus, Yahvé, Deus, Yahvé, com o anel na mão direita, vocês escutaram? Gênesis 22, 24, Ageu 2, 2, 3, o pai andar o anel ao filho pródigo, Lucas 15, 22, a igreja de Deus em todos os países que ela está, não a proíbe usar os adornos, ela usa, só no Brasil que felizmente os irmãos têm a mente atrasada herdada dos fariseus, eu digo, fariseus, hipócritas, dos pastores fanáticos. Entendemos que proibir o uso de adornos, alegando o termo vaidade, viver em discórdia com aqueles que fizerem, faz a vontade de Deus. 1 Timóteo 2,8, porque tudo é vaidade. Com repreensões castiga o homem por causa da iniquidade, destrói como traço que ele tem de valor. Na verdade, todo homem é vaidade. Salmos 39, 11. Então, isso no meu coração. Tudo que acontece ao tolo também a mim me acontecerá. Então, porque busquei a sabedoria, então disse mais uma vez a mim mesmo, que isso também é vaidade. Eclesiastes 2,15. Quem quer ser muito sábio fica arrogante, tirando e cria doutrinas humanas. Vi que todo trabalho e toda obra que o homem executa causa inveja ao seu próximo. Isso também é vaidade e aflição de espírito. Eclesiastes 4, 4, 8. Pastores e líderes, por medo de não perderem seus cargos nas organizações, nas associações, que não passam de imitações da Igreja Católica Apostólica Romana, não pode ver suas esposas e filhas bonitas, daí quando vê um membro com algum adorno, ou com alguma roupa bonita, ou com alguma pintura fraquinha, não digo usar uma pintura forte, dizem que o membro ou a membra é apostatada. Veja, como disse Eclesiastes 4, 4, 8, que acabamos de ler, é por inveja. Na verdade ele queria ver sua esposa e sua filha bonita, mas a pressão não deixa elas usarem. Sugerir às pessoas estabelecer a justiça que vem de Deus, naquilo que está escrito, e não a sua própria justiça, ou seja, aquilo que as pessoas acham correto. Usar o termo vaidade para impedir o uso de adornos sem base bíblica não é correto, também é vaidade. Vemos que o discípulo Robson Renato Pellegrino e a Igreja de Deus de Joinville, Santa Catarina, e a Igreja de Deus Sétimo Dia da Penha, segue a Bíblia, onde não impede de seus membros usarem alguns adornos, mas ensinam a usar com ordem e decência. A paz contigo, meu amado irmão. Até nosso próximo estúdio. Em nome de Yohoshua. Amém.